Agora, dando prosseguimento à multiplicação entre os números decimais, nós vamos analisar uma situação que envolve a multiplicação entre eles, e o exemplo é o seguinte. Dona Teresa vai comprar 1,5 kg de tomates que custa R$ 6,28 cada quilo. Quanto ela vai gastar? Você vai ver agora por que foi importante rever as multiplicações e as divisões por 10, 100, 1000. A estratégia é a seguinte: nós vamos multiplicar os dois números, 1,5 e o 6,28, como se eles fossem números naturais, sem vírgulas. Ou seja, eu vou fazer 628 vezes 15. O que aconteceu com o 6,28 foi que eu multipliquei por 100 e passou a ser, portanto, 628. E o que aconteceu com o 1,5 é que eu multipliquei por 10 e ele passou a ser 15. Então, nós vamos multiplicar no cubaritmo os números inteiros agora, 628, então a coluna da centena, da dezena e da unidade, para na linha de baixo a gente escrever 6, 2 e 8, centena, dezena e unidade, e na linha logo abaixo o 15, uma dezena, logo abaixo do 2, e o 5 logo abaixo do 8. Então, faremos as unidades 5 vezes 628 e depois vamos somar a dezena 10 vezes 628. Adicionamos os resultados de cada produto, ok? Então, vamos lá. Iniciando pelas unidades. 5 vezes 8, 40. Tenho, portanto, 4 dezenas e 0 unidades. Agora eu vou fazer o 5 vezes as duas dezenas, ou seja, é 5 vezes 20 e o resultado é 100. Então, é uma centena, 0 dezena, 0 unidade. Depois é a vez do 5 multiplicar 6 centenas, portanto, 600. 5 vezes 600, 3.000. Então, eu tenho 3 na unidade de milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. Ok, até aqui, estamos lembrando como é que multiplica os números naturais, não é isso? Agora é a vez do 1 da dezena, portanto, 10 vezes 8 unidades, eu tenho 80, então 8 dezenas e 0 unidades. Depois, o 10 vezes as duas dezenas, então 10 vezes 20, eu tenho 200, 2 centenas, 0 dezenas, 0 unidades, e finalmente 10 vezes 600, 6.000. Lembrar, né, gente, que para multiplicar por 10, basta acrescentar um zero. Agora, nós vamos somar esses valores e nós vamos obter 0 unidades, 2 dezenas, vai uma centena, que eu tenho que somar as demais, portanto, eu passo a ter 4 centenas e 9 unidades de milhar. O número aqui, o resultado, 9.420. Mas agora nós vamos voltar aos números originais e vamos corrigir esse resultado. Vejam bem, se o 6,28 foi multiplicado por 100 e o 1,5 por 10 para torná-los inteiros, você concorda comigo que nós temos um aumento nesse resultado de 1.000, porque 100 vezes 10 é 1.000? Então, o que nós temos que fazer agora é dividir por 1.000 o 9.420, ou seja, colocamos 3 casas decimais, correto?
porque é como se a vírgula tivesse depois do zero, e ao dividir por 1000, eu tenho que voltar com ela, deslocar para a esquerda, 3 casas decimais. Portanto, o resultado é 9,420, ou simplesmente, como se trata de dinheiro, o valor será R$ 9,42. Portanto, o valor que a dona Maria Tereza vai gastar, a dona Tereza, né, vai gastar R$ 9,42. Eu gostaria que agora você efetuasse algumas operações utilizando esse procedimento. Eu vou falar 4 operações para você realizar e em seguida nós vamos analisar os resultados, ok? Vamos lá. Primeira, 3,6 vezes 0,8. Um outro item, 1,8 vezes 3,25. E 2,34 vezes 14,2. São 3 itens. Então, você pause, por favor, o áudio. Faça essas operações, use o cubaritmo, se for possível, ou algum recurso semelhante a ele. E, em seguida, você vai conferir as respostas comigo, ok? A primeira, 3,6 vezes 0,8. Os dois fatores têm uma casa decimal. Então, para torná-los inteiros, eu vou multiplicar cada um por 10, tá correto? Porque eu passo a ter 36 vezes 8. Então, é essa operação de multiplicação que eu vou fazer. 36, 3 dezenas e 6 unidades, vezes 8 unidades. Como seria? 8 vezes 6, 48. Vamos lembrar da tabuada, se não consulte a tabuada. Passamos a ter, então, 8 unidades e 4 dezenas. Em seguida, eu faço 8 vezes 3 dezenas, portanto, 8 vezes 30. Se 8 vezes 3 é 24, 8 vezes 30 é 240. Somando os resultados, eu passo a ter 288. E aí você vai me dizer, mas eu multipliquei cada fator por 10, portanto, eu tenho este resultado está aumentado 100 vezes, porque 10 vezes 10 é 100, correto? Então, se eu vou dividir por 100, é como se essa vírgula, que pode estar depois do 8, se deslocasse para a esquerda 2 casas decimais. O resultado, então, 2,88, tá correto? No outro item, 1,8 vezes 3,25. Eu vou ajustar 325, 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Estou considerando que esse número está aumentado 100 vezes, correto? Para que essas vírgulas possam se deslocar 2 casas para que o número se torne inteiro, então a multiplicação é por 100. E o 1,8 vezes 10. Então, eu vou multiplicar 325 por 18. 8 vezes 5, 40. Então, são 0 unidades. Eu vou ajustar aqui um 4 no espaço embaixo da coluna das dezenas, bem abaixo, para eu me lembrar dele. Ou então, você vai guardar esse 4 na memória. Vamos agora fazer a operação do 3,25 vezes 1,8. Tornando os números inteiros, eu tenho 325 vezes 18. Então, são 8 vezes 5, 40. 4 dezenas e 0 unidades.
Depois 8 vezes 2 dezenas, 8 vezes 20, 160, uma centena, 6 dezenas, 0 unidades. E 8 vezes 3 centenas, 8 vezes 300, 2.400, 2 unidades de milhar, 4 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Em seguida, o 1, que no caso representa uma dezena, para multiplicar por 5. Então, uma dezena vezes 5, 5 vezes 10, 50. 5 dezenas e 0 unidades. Depois, o 10 vezes 20, 200. 2 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E, finalmente, 10 vezes 300, 10 vezes 3 centenas, 10 vezes 300, 3.000, 3 unidades de milhar. Somando as colunas, nós teremos 0 unidades, 5 dezenas, 8 centenas e 5 unidades de milhar. 5.850. Nós vamos nos lembrar que o valor original era 3,25, portanto, ele foi aumentado 100 vezes. E 1,8 aumentado 10 vezes, portanto, esse resultado deve ser corrigido, deve ser dividido por 1.000, então eu vou deslocar a vírgula, que pode estar depois do zero, 3 casas para a esquerda, e o valor correto seria, então, 5,850 ou 5,85. O outro exemplo, 2,34 vezes 14,2, então 234 vezes 142. Pulamos uma linha e vamos aí com paciência fazer essa operação. 2 vezes 4, 8 unidades. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 200, 400. Um resultado abaixo do outro. Agora é a vez do 4, são 4 dezenas, correto? Então, 4 dezenas vezes 4, 40 vezes 4, 160, uma centena, 6 dezenas, 0 unidades. Depois é a vez do 4 vezes 3, é 40 vezes 30. Se é 40 vezes 30, é 1.200. Depois, 4 vezes 2 é 40 vezes 200, 8.000. 8 unidades de milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. E, finalmente, o 1, uma centena vezes 4, 1 vezes 4, no caso das centenas, seria 100 vezes 4, 400, 4 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Depois, uma centena vezes 3 dezenas, 100 vezes 30, 3.000, concorda? 3 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E, por fim, 100 vezes 200, 20.000. São 2 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Somando tudo, 8 unidades. Nas dezenas, 6 mais 6, 12, então eu coloco 2 e vou lembrar de levar esta centena 1 para a coluna que está sendo somada agora. Então, esse 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Ou seja, eu tenho 2 centenas e vou levar este 1 para as unidades de milhar, onde eu já tenho o 3, o 8 e o 1, portanto, será
3 mais 8, 11, mais um 12, mais este 1 que veio do total das centenas, 13. São 3 unidades de milhar e acrescento uma dezena de milhar ao 2, portanto, 33.228. Voltamos aos originais, 2,34 e 14,2, ou seja, houve uma multiplicação por 1000, portanto, volto. 3 casas decimais, o resultado é 33,228. Se você já percebeu o que está acontecendo, nós vamos fazer uma atividade que vai nos levar a uma situação prática, para estabelecer uma regra prática para multiplicação de números decimais. Vamos lá. A atividade é a seguinte. Considere a seguinte operação entre os números naturais. 18 vezes 238. Esses números são inteiros, são naturais. E o resultado é 4.284. Agora eu vou colocar algumas situações para que você analise o resultado, que eu já vou apresentar, e procurar estabelecer em suas conclusões uma regra prática para multiplicação de decimais. Então, eu vou falar 4 operações com esses valores, mas terão vírgulas. Eu já vou dar a resposta também com as vírgulas e quero analisar com você para que a gente possa escrever essa regrinha prática para multiplicação dos decimais. Então, os valores são os seguintes, no item A. 18 vezes 2,38. E o resultado, 42,84. Ok? Vou falar o outro, depois a gente analisa cada um. O seguinte, 1,8 vezes 238. Resultado, 428,4. Item C. 1,8 vezes 2,38. Resultado, 4,284. Por fim, 18 vezes 23,8. 428,4. O que se espera que a gente perceba é, no item A, 18 vezes 2,38. Nenhum dos fatores nós temos 2 casas decimais. E também, no resultado, temos 2 casas decimais após a vírgula. No item B, só o 1,8 é que tem uma casa decimal, e o resultado, 428,4, também uma casa decimal após a vírgula. No item C, 1,8 vezes 2,38, eu tenho no 1,8 uma casa decimal, no 2,38 2 casas decimais, e o resultado foi 4,284, com 3 casas decimais após a vírgula. E, finalmente, o 18 vezes 23,8, uma casa decimal aqui, o resultado também com uma casa decimal, 428,4. Ou seja, podemos multiplicar os fatores desconsiderando as vírgulas, ou seja, como se fossem números naturais. E o produto terá a soma das casas decimais presente nos fatores, ou seja, vai ter o número de casas decimais no total dos 2 fatores. Ok? Faça você mais um exemplo e, em seguida, confira os resultados.
Veja aqui, sabendo que 75 vezes 253 é igual a 18.975, dê os resultados utilizando as conclusões que nós chegamos agora, sem fazer novas contas. Item A, 75 vezes 25,3. Quanto dá? Você sabe que 75 vezes 253 é 18.975. Item B, 7,5 vezes 25,3. Item C, 7,5 vezes 253. E a última, 0,75 vezes 2,53. Se o número de casas decimais do resultado corresponde à quantidade de casas decimais juntando os dois fatores, no item A, eu só tenho uma casa decimal do 25,3, então o resultado será 1.897,5, uma casa decimal também. No item B, 7,5 por 25,3 são duas casas decimais no total, portanto, o resultado também terá duas casas decimais, 189,75. No item C, uma casa decimal no 7,5, então o resultado, novamente, 1.897,5, uma única casa. E no último exemplo, que é o 0,75 vezes 2,53, em cada um desses fatores eu tenho duas casas decimais, portanto, no resultado eu terei 4, 1,8975. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha gostado de aprender a multiplicar decimais dessa forma mais simples. Vamos resolver um probleminha. Eu gosto muito de comer peixe, sabe? Eu fui ao supermercado comprar 4 filés. A balança marcou 450 quilogramas, ou seja, 0,45 quilogramas. E o quilo estava custando R$ 24,60. 24,60. Quanto eu paguei? Como resolver esse problema? Se cada quilo custa R$ 24,60 e eu comprei 450 gramas, eu não comprei nem meio quilo, correto? Então, eu vou multiplicar 24,6 por 0,45. Observe que podemos considerar apenas 0,45 vezes 24,6. Não temos a necessidade de colocar esses zeros, porque são zeros à direita nas casas decimais, eles não representam nada. E a gente fica agora só com números que têm um valor significativo para poder fazer a multiplicação. Transformando em números inteiros, eu tenho 246 e vou multiplicar por 45. 5 unidades vezes 6 unidades são 30, 3 dezenas, 0 unidades. 5 vezes 40, 200, 2 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. 5 vezes 200, 1.000, uma unidade de milhares, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidade. Depois é a vez do 4, que aqui representa 40 vezes 6, 40 vezes 6, 240. Depois, 40 vezes 40, 1.600. E depois, 40 vezes 200, 8.000. Somando as colunas, 11.070.
11,070. Esses valores foram aumentados se eles possuem originalmente do 0,45 duas casas decimais e do 24,6 uma casa decimal, são 3 casas decimais. No total, o resultado, portanto, tem que ter 3 casas decimais, 11,070. Ou seja, eu paguei R$11,07, quase R$11,10 naqueles 4 filés, ok? Então, esse exemplo pode ser aplicado com frequência se você costuma comer em restaurantes que cobram por quilo. Inclusive, é bom lembrar que a balança deve marcar somente a comida, desprezando o peso do prato. Você sabe disso, não é? Eu fui a um deles que cobrava R$35 pelo quilo e a balança marcou 0,630 quilos. Quanto que eu paguei pela comida? Então, você sabe que pode desprezar os zeros, vai fazer 35, que é o valor do quilo, vezes 0,63. Observa que nós temos 2 casas decimais, mas nós vamos multiplicar 63 por 35. O resultado dessa operação é 2,205, ou seja, se eu tenho 2 casas decimais lá em um dos fatores, no resultado eu também terei, então são 22,05. Eu paguei pela refeição R$22,05. Tudo bem até aqui? Você está gostando? Você está aprendendo? Eu espero que sim. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.